Olá pessoal, começamos mais um Papo que Soma, realização de AGI Plantação de Negócios, Riacho Doce Gestão de Ideias e um apoio do Estúdio JP. Hoje temos a satisfação de ter Santino Soares, contador, sócio do Escritório de Contabilidade Monte Soares, para a gente falar um pouquinho, né, da importância da contabilidade nos negócios. Santino, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilização aqui, que está no Papo que Soma. Prazer muito grande para mim estar aqui no Papo que Soma, porque eu acredito que nós precisamos fomentar esses momentos para as pessoas falarem de negócios. Negócios não é coisa chata, negócios tem que estar no dia a dia, nas mesas de bares, em todos os lugares, porque ele tem impacto muito importante na vida de todas as pessoas, de todas as pessoas. É isso aí, Santino. Então vamos lá, Santino. Então vamos pegar logo na veia, na essência, né? A gente sabe que contabilidade é uma área sensível no mundo dos negócios. Então, se você não tem controle de sua contabilidade, fatalmente o seu negócio vem à falência. Então, me diz aí, qual é a importância da contabilidade para todo e qualquer tipo de negócio? Como você bem falou, extremamente sensível para a gestão do negócio. Por quê? Porque a contabilidade, ela como uma ciência, ela tem um objeto e um objetivo. Então, qual é esse objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas. E o objetivo da contabilidade é mostrar a variação, a evolução desse patrimônio para os usuários. E quem são esses usuários da contabilidade? Por muito tempo, os empresários, principalmente os pequenos empresários, achavam que os usuários da contabilidade era apenas o fisco. Pequeno empresário, empresário de médio porte, entendia contabilidade apenas aquela pessoa burocrática que apurava os tributos e apresentava as obrigações acessórias. O guarda-livros, né? Antigamente era o guarda-livros, né? É exatamente isso. Então, você atendia a um usuário que, de fato, é um usuário externo. O fisco tem interesse nessa variação patrimonial porque ele é o sujeito ativo da obrigação tributária. O que isso significa? Significa que aquela pessoa que tem interesse em recolher o tributo... Só peço aí um parênteses, você tocou num assunto muito interessante, sujeito ativo e sujeito passivo. Você da contabilidade, explica aí, que muita gente não sabe o que é isso, é muito importante você entender. Vamos lá, eu tenho que apresentar minha declaração do imposto de renda porque eu tive rendimentos tributáveis durante um período. Então, existe sobre a renda um fato gerador, um fato jurídico tributário, que é a evolução patrimonial. Então, sobre essa evolução patrimonial, eu tenho que pagar o tributo, que é imposto de renda. O sujeito ativo da obrigação tributária é quem eu tenho o direito de cobrar isso, no caso, a União, por meio da Receita Federal. E o sujeito passivo, a pessoa que vai recolher. Então, durante muito tempo, nós tivemos apenas contabilidade em micro e pequenas empresas, empresas de médio porte, para atender apenas esse usuário, que era a pessoa que tinha o direito de cobrar esses tributos. E nós estamos vivendo uma mudança, e rápida mudança, disso. Nós estamos vendo que o pequeno empresário, ele agora quer o balanço patrimonial, porque ele, como usuário da contabilidade, ele tem interesse em ver a variação que aquele patrimônio ele teve durante um certo período. Então, assim, a gente vê, né, que a ciência fala da contabilidade social. E além dessa contabilidade que a gente tem que mostrar para o fisco, o empresário tem que se preocupar também com a contabilidade como ferramenta de tomada de decisão. Ou seja, saímos de uma contabilidade social e entramos também numa contabilidade gerencial do negócio. É isso? Uma das principais funções da contabilidade é atender esse usuário interno, a pessoa que integralizou aquele capital social, a pessoa que colocou seus recursos à disponibilização daquela empresa para gerar um serviço ou para comercializar alguma coisa. E é por meio da contabilidade que essa pessoa vai verificar o resultado que a empresa teve durante aquele período, o resultado que aquele capital que ele aplicou teve durante aquele período. Não existem relatórios que vão lhe dar isso, mas nada vai ser mais completo do que a contabilidade. Um balanço patrimonial que vai me dizer todos os meus direitos e meus bens,
minhas obrigações e o meu resultado. Então, hoje nós já vemos um empresário preocupado com essa informação e buscando no profissional de contabilidade aquele profissional que tenha condições de lhe prestar aquela informação. Ou seja, a contabilidade tem que mostrar o retrato e tem que mostrar o filme da empresa. Exatamente, aquele retrato fiel da empresa. Nós temos, dentro das empresas do Simples Nacional, que são mais de 90% das empresas do nosso país. Santino, só para explicar para quem está nos assistindo, né, o que é uma empresa do Simples Nacional? Pode faturar até quanto? Simples Nacional é um regime tributário. O que é o regime tributário? É como eu defino como minha empresa vai recolher os tributos. Então, eu tenho um lucro real, que a empresa paga se de fato ela teve lucro. Tem um lucro presumido, que eu presumo o lucro que a empresa teve e sobre esse lucro presumido eu aplico a alíquota no imposto de renda e outros tributos. Mediante o segmento, né, da empresa? De acordo com a atividade da empresa. E temos também o Simples Nacional, que é um regime tributário dispensado às micro e pequenas empresas. São aquelas empresas que faturam até 4 milhões e 800 no ano. Então, se você é uma micro ou pequena empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você tem a opção de fazer a tributação pelo Simples Nacional. Qual é a vantagem? Eu tenho um regime tributário simplificado para essa empresa. Eu recolho todos os meus tributos por uma única guia. E tenho também uma forma de tributação que alguns defendem que é mais econômica para essas empresas. Mas nem sempre. Por isso que é importante, como nós falamos, que você verifique na sua contabilidade qual o regime tributário é o mais adequado para a sua empresa, mesmo sendo uma pequena empresa. Santino, o pessoal trata a contabilidade como um mal necessário. Muitos empresários, eu tenho que ter um contador porque eu tenho que ter um contador, certo? Você, como especialista da área, como é que a gente quebra esse paradigma? Como é que os empresários, principalmente aqui no Brasil, sobretudo em Alagoas, que a gente tem uma dificuldade imensa das empresas ter seus controles. A gente tem isso muito avançado nos países desenvolvidos porque encara a contabilidade como uma ferramenta estratégica. Então, você, como especialista, o que é que se deve fazer para que o empresário encare a contabilidade como um tipo de ferramenta estratégica? Isso, graças a Deus, está sendo mudado. Por quê? Porque nós estamos num país que nós temos a regra tributária mais complexa do mundo. Então, diante dessa regra tributária complexa, você tem a necessidade de ter um profissional que esteja atento a todas essas mudanças. Então, a partir desse momento que nós temos esse usuário que tem uma exigência muito grande na apresentação dessas informações, em contrapartida, eu consigo dar também ao meu empresário, àquele meu cliente, uma informação de mais qualidade. Num país que tem uma regra tributária tão complexa, nós temos, por exemplo, 27 legislações de ICMS mais a do Distrito Federal. Então, no meio dessa complexidade de legislação, a gente vê que penalidade muito grande para isso também. Muitas vezes essa penalidade não ocorre pelo dolo. Sim. A penalidade, muitas vezes... Desconhecimento da legislação, que é muito extensa. Eu recebi um cliente semana passada lá no escritório, estava migrando para o escritório, e disse que o contador não sabia de uma legislação. Eu digo, olha, se ele soubesse de todas, eu quero conhecer, porque eu quero contratar ele para fazer a contabilidade do meu escritório. Então, diante dessa complexidade da legislação tributária, você também tem um cumprimento dessa obrigação, que a gente tem a obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e temos a obrigação acessória, que é só a apresentação da declaração. É muito comum, André, as pessoas... Eu abri uma empresa, não tive nenhuma movimentação, levei uma multa. Por quê? Porque não é o fato de você ter a obrigação principal, ou a obrigação de pagar o tributo, que você não tem que cumprir com a obrigação acessória. Então, olha a complexidade do mundo. Ou seja, eu peço para você repetir isso, porque muita gente recai nesse erro. Né, de abrir uma empresa, não faturou e achar por não ter o que recolher para o sujeito ativo, como você explicou, que é o fisco, Sim. Não tem mais nenhuma obrigação. Então, repete isso aí, por favor. Porque quando nós fazemos uma operação de circulação de mercadoria ou prestamos um serviço, por exemplo, eu fiz uma prestação de serviço, eu tenho a obrigação de recolher o ISS, pela obrigação de fazer. Mas eu abri uma empresa de serviço e não prestei serviço para ninguém. Eu tenho uma obrigação acessória, independentemente de eu ter cumprido, ter obrigação principal.
Então, muitas vezes as pessoas abrem empresas e não cumprem com essas obrigações acessórias e são multadas por isso. Mas a legislação prevê isso. Mas aí a gente falou aqui, prestação de serviço, eu tenho uma legislação específica para prestação de serviço. E cada município do país tem sua legislação Com específica. mais de 5 mil municípios. Com mais de 5 mil municípios. Eu tenho uma legislação específica para ICMS. E tenho uma legislação específica para os tributos federais. Então, dentro dessa complexidade, nós temos, no Brasil, uma contabilidade muito avançada. Por quê? Porque ela vem para atender essa necessidade de apresentar essas informações ao fisco. E aí, o empresário já entendeu a necessidade desse profissional de contabilidade, de um profissional qualificado, que tenha conhecimento e que consiga atender a toda essa necessidade. Pegando o teu gancho aí, a gente falou muito de contabilidade, obrigação principal, obrigação acessória, necessidade de entender legislação. Então, nessa complexidade do nosso arcabouço fiscal e tributário, as empresas são obrigadas a fazer um planejamento tributário. Né? Então, explica aí para a gente o que é o planejamento tributário. E você falou uma coisa também do descumprimento por desconhecimento, não dolo, porque a gente tem a questão da elisão fiscal e da evasão fiscal. Então, explica aí para quem está nos assistindo a finalidade do planejamento tributário e essa diferença entre elisão e evasão. A questão da legislação tributária, eu fico muito triste quando eu vejo alguns escritórios de contabilidade que lançam uma propaganda e diz: venha para meu escritório que você vai economizar tributos. Essa figura de economizar tributos, ela não existe. Não existe. O tributo é devido de acordo com o fato gerador. O que é que acontece? Muitas vezes você qualifica aquele fato gerador de forma equivocada. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa... Explica para a gente o que é fato gerador. Fato gerador é quando ocorre o fato que gera a obrigação de pagar tributo. Por exemplo, sou uma pessoa física, obtive renda, fato gerador, obtenção de renda. Sou um comércio, comercializei uma mercadoria, vendi uma mercadoria, fato gerador do ICMS. Prestei um serviço, fato gerador do ISS. Prestei um serviço, fato gerador do imposto de renda. Então, a gente tem essa quantidade enorme de tributos sobre o mesmo fato, muitas vezes com a mesma base de cálculo. E vários tributos a serem recolhidos dentro desse mesmo fato gerador. E aí, por exemplo, eu sou uma empresa, para ficar mais fácil, um carrinho de pipoca. E aí, esse carrinho de pipoca, ele comercializa a mercadoria. Eu já tenho um fato gerador do ICMS. Mas vamos lá começar pelo regime de tributação. Os tributos federais, de que forma eu vou recolher? Se eu estou constituindo um carrinho de pipoca, eu tenho todos os custos para a implementação do meu carrinho de pipoca. Ok? E pode ser que eu não tenha lucro durante um certo período. Ok. Mas um carrinho de pipoca, todo mundo entende que é uma empresa pequena. Sim. Que ela não vai ultrapassar o limite do Simples Nacional. Para aquele início de atividade do carrinho de pipoca, o Simples Nacional é o regime tributário mais recomendado? A maioria das pessoas vão entender que sim. Por quê? Porque é mais barato, tem uma alíquota menor, é mais fácil recolher os tributos. Mas, se nós formos analisar as demonstrações contábeis daquela empresa, a gente pode verificar que até o final do exercício, aquela empresa não teve lucro. Então, se ele tributa pelo Simples Nacional, faturou no Simples Nacional, eu aplico a alíquota, tenho tributo a pagar. Já se eu estou no lucro real, eu apuro o resultado da minha empresa. Se eu tiver lucro, eu tenho imposto a pagar. E é para isso que serve o planejamento tributário. Perfeito. Então, não é economia de tributo, é pagar o que é devido dentro da realidade de cada empresa. Cada empresa do mesmo segmento. Ou seja, eu tenho que entender a essência do meu negócio, escolher meu regime tributário a partir de um planejamento e, assim, dar competitividade à minha empresa mediante o meu regime tributário. Sem dúvida, porque nessa empresa, nesse carrinho de pipoca, que não pagaria tributos pelo fato de não ter tido lucro naquele período, se ele tivesse optado pelo Simples Nacional, ele já teria pago o tributo pelo Simples Nacional e esse tributo poderia virar para quem optou pelo lucro real, caixa para ele exercer, para ele melhorar o seu faturamento. E dentro do planejamento, para que a gente tenha cuidado,
e vir sim ter uma economicidade a partir de uma recuperação de crédito de algum imposto que a gente recolheu, né? Aquilo que a gente falou, o que é elisão, e a gente ter o cuidado para não ludibriar o fisco e fazer uma evasão fiscal e ser, sim, aí uma questão de falsidade de informações para o fisco. Exatamente, isso é muito importante. Por quê? Porque diante dessa quantidade de normas que nós temos, por exemplo, PIS e COFINS, nós temos 3.000 páginas, só para entender 2 contribuições. Então, é muito comum que você recolha alguma coisa de forma equivocada, que você caiu na regra geral, aplicou na regra geral, e aí você pagou sem ter que pagar. E aí é tanto que nós temos várias decisões, por exemplo, PIS e COFINS sobre base de cálculo, ICMS sobre base de cálculo PIS e COFINS, por exemplo, e você tem que ter muito cuidado quando for atrás desses recursos. O planejamento tributário serve para quê? Para que você, de fato, no momento que você está planejando o próximo exercício da sua empresa, você estude naquele momento, antes da tomada de decisão, por meio do planejamento tributário, qual é o melhor regime de tributação. Aquele porque, para o mesmo produto, às vezes, muda só o formato do produto, eu tenho uma alíquota de 15% de IPI e para outro tipo de embalagem daquele produto, a alíquota do IPI é 0. Então, essa é a importância do planejamento tributário. Não economizar tributo, mas pagar exclusivamente o que for devido dentro da legislação. Isso seria a elisão, você entender a legislação, identificar oportunidades que a legislação permita com que você tenha algum tipo de economicidade naquilo que você iria pagar. Perfeito. Nós não podemos alterar o fato, como é o que nós vemos muitas vezes. Eu vou prestar um serviço, eu tenho 5 anexos no Simples Nacional que ele é definido de acordo com a atividade da sua empresa. O primeiro, que é o Procomércio, é o mais benéfico. E o quinto é o mais alto. Então, é muito comum nós vermos empresas que estão enquadradas, que a atividade deve ser tributada no anexo 5, e a pessoa diz que está exercendo outra atividade, inclusive na constituição da sua empresa, no seu CPF, no seu CNPJ, no seu contrato social, diz que a atividade que você vai exercer não é aquela. Eu não estou prestando consultoria, eu estou prestando treinamento. É muito comum isso. Para quê? Para sair da alíquota do anexo 5 e ir para a alíquota do anexo 3. Isso é evasão fiscal. Isso Dolo é ao fisco. sonegação e tem que ser punido. Porque a pessoa que está fazendo certo está perdendo competitividade por um preço de uma pessoa que está sonegando um tributo que é de toda a sociedade. Santino, estamos chegando aqui no nosso horário. Obrigado pelo papo. O papo fluiu. Acho que a gente passava aqui horas e horas. Eu já deixo espaço aberto para a gente tratar outros temas dentro da sua especialidade. Então, coloca aqui à disposição o Papo que Soma. E também deixo aqui esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu fico triste porque demorou muito. Nós acho que já está na 2ª temporada e eu nunca tinha sido convidado. E depois de muita insistência... Mas assim, depois de marcações e demarcações... Eu consegui vir. Né? Porque você tem uma agenda muito extensa, né? Eu respeito a sua agenda, de forma eu desmarcaria, mas é um prazer muito grande. Estou à disposição de todos para falar de negócios, porque a tributação, a contabilidade impacta na vida de toda a sociedade. Isso aí, pessoal. Encerramos mais um Papo que Soma com Santino Soares, sócio do escritório Monte Soares.